E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar mais uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu acho que já faz mais de 2 anos essa história que aconteceu. Eu acho não, tenho certeza que esse foi o pior cliente que eu já peguei na minha vida. E aproveitando, vou maquiar também, que daqui eu vou trabalhar, então já aproveitar, vou fazer tudo. Tá chovendo, então vou aproveitar que o clima tá mais gostosinho, porque esse dia também tava um calor aqui em Campinas. E é isso, vamos lá começar esse vídeo. E aí, vamos começar logo essa história, começar essa maquiagem. Eu vou sair sábado e a minha base tá acabando, então eu vou usar esses mini aqui da La Roche, que é do protetor solar com cor deles. E aí eu vou usar pra experimentar, que o Iago trouxe pra mim, até agora eu não experimentei. E como eu vou economizar minha base, pra não usar tanto, porque vai ter que durar até sábado, então eu vou usar esses pequenininhos aqui pra ver qual é a cor que dá comigo. Eu já usava uma, só que a embalagem era diferente, da La Roche também. Só que esse daqui, o FPS desse é 80, o que eu usava era o de 50. Vamos lá testar qual é o que vai dar. Eu tô com a cor número 1. Eu acho que... não sei, pode ficar claro. Tem a 2. Tem a 3. Ó, a 3 ela já fica um pouco mais... não sei se fica, mas parece que ela é um pouco mais laranja. E tem a número 5. Não tem a 4, mas tem a 5, ó. Eu vou começar testando aqui a número 2. Ver se ela funciona. Eu já hidratei minha pele, já passei um creme, já passei uma bruma. E aí eu vou direto pra esse babadinho aqui. Então, gente, o que acontece? Esse cliente, ele me contratou pelo site. E aí ele ligou pra mim. Ixi, eu acho que é muito clara essa. Ó a cor dela. Deixa eu passar aqui rapidinho pra ver qual que vai dar. Ó, essa é a 02. A 02 vocês já viram que não vai rolar. E esse cara me contratou pelo site. A gente negociou um valor pra me chegar no apartamento dele. Que ele falou que ele tinha acabado de chegar em Campinas. Que ele tava num apartamento novo. Gente, é muito claro essa também. Ó, essa daqui é a 01. Peguei a errada, lógico que ia ser clara. Aquela que foi que era mais laranja que a 03, vou pegar ela. E aí, chegando lá, no apartamento dele, ele morava numa cobertura. E aí, eu acho que essa daqui. Ó, fica mais natural. Eu vou usar essa aqui, ó, aquela que eu achei que ia ficar mais laranja. Vou tirar esse daqui, eu já volto. Bom, limpei aquele que tava aqui. Eu vou usar a 04. É a 04 essa? Não, essa daqui é a 03. E vai ser essa aqui que eu vou usar, que vai ser comigo. E aí, voltando à história, ele me contratou, né? Contratou o meu atendimento. E aí, chegando lá na casa dele, foi me receber lá embaixo. E ele me levou para apartamento. E o detalhe, ele morava numa cobertura e era o último apartamento, né? E nesse prédio não tinha elevador. Eu tive que subir não sei quantos andares até chegar lá em cima. E aí, quando eu cheguei lá em cima, a casa dele tava toda desarrumada, porque como ele me disse, ele tava de mudança, né? Tinha acabado de chegar naquele apartamento novo. E tava tudo nas caixas ainda, tudo bagunçado, gente. A cozinha tava uma zona. E como ele tava se colocando, a pia tava assim, ó, horrorosa. Horrorosa. Tinha lata de cerveja, tinha uma caixinha de embalagem de cerveja espalhada. E aí ele me levou pra parte de cima do apartamento. Era um duplex o apartamento dele. E a gente ficou lá em cima, ficamos conversando, ele me ofereceu bebida, que ele tava bebendo. E aí a gente ficou bebendo uns drinks, tomando uns drinks, depois pedimos uma janta, pedimos uma coisa pra gente comer. E ficamos conversando. Isso, eu fui pra casa dele, eu não lembro exatamente o horário, mas também não era muito tarde. E aí eu fiquei lá. Nesse dia, a gente ficou conversando. E na casa dele, quando eu cheguei lá, tinha um monte de peruca. Um monte de peruca. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Quando ele me ligou, ele perguntou se eu podia maquiar ele. Porque ele gostava de ficar maquiada, que bababá. E quando ele me ligou usando o nome de uma mulher. Como se fosse um alter ego dele, entendeu? É uma persona dele e tal. E ele mudava a voz dele também. Nesse momento que ele usava esse outro nome, ele mudava de voz também. Só que até então tinha. Não é que eu não tinha percebido, óbvio, porque ele mudava de voz. Só que até então pra mim não ia dar em nada. Mas é só um detalhe. Ele me contratou porque ele queria se maquiar. E também por conta dessa outra persona que ele tinha. Eu até me esqueci o nome que ele usava. Nossa, fugiu agora da cabeça o nome que ele usava. Aí chegou lá, ele falou que queria se montar e tal, que ia maquiar. E ele vai começando sobre outras coisas também. E aí tem um momento que ele perguntou se eu queria ouvir uma música. Aí eu falei, ah, sim. Aí eu peguei o controle, né, pra colocar lá e tal na música. Aí ele falou bem assim, ah, mas você não vai colocar a Pablo Vittar não, né? Aí eu olhei assim pra ele e falei, não. Ele, porque eu odeio, né?
Eu odeio aquele viado. E eu olhei assim, sabe? Eu falava, eu não vou nem discutir sobre, né? Porque aqui não é lugar sobre isso. E eu fiquei ali. Coloquei uma música. Até porque eu também não ia colocar Pablo, entendeu? Eu ia colocar uma outra música assim, mais tranquila, mais de boa e tal. E já achou que eu iria colocar Pablo, ele já falou isso, sabe? Já fiquei meio assim com ele, prestando atenção. Mal eu sabia que esse só era o começo da podridão dele. E aí a gente ficou conversando. E ele falou que ele gostava de colocar bob, né? De colocar o bob no cabelo das meninas que ele saía. E aí ele começou a falar o nome de algumas meninas que ele saía ali, que ele saiu aqui em Campinas, e de umas meninas que ele saiu em São Paulo também, que menina do site, e que a maioria eu conheço, acho que todas que ele falou eu conheço, algumas pessoalmente, algumas só por nome mesmo, e algumas eu já vi, mas nunca conversei. Então todas que ele falou ali eu conheço, assim, né, de uma certa forma. E ele falou mal de todas, super transfóbico, uma pessoa racista também, depois eu vou chegar nessa parte. Mas ele começou a me contar a história das meninas que saíam com ele, o que que ele fazia. Aí tem um momento que ele mostrou um vídeo onde ele tava todo ensanguentado. Que ele falou que tinha acontecido um problema e blá blá blá, e o pessoal acabou batendo nele. E depois que tudo isso aconteceu, depois desse tempo que eu fiquei com ele, aí eu entendi o porquê, né, daquele vídeo. Só que aí ele me falou também um momento de uma cidade que tem aqui no Brasil, que eu nem sabia sobre isso, até uma curiosidade, né? Ele falou que tem uma cidade aqui no Brasil onde todas as mulheres elas usam bob na cabeça. É uma cidadezinha de interior de alguma cidade que eu não sei exatamente onde é, não sei se é no Nordeste. Se eu achar, vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Mas é uma cidade onde as mulheres colocam bob. E ele é apaixonado por isso, segundo ele, né? Ele falou que ele é apaixonado por isso. Eu tinha vários bobs lá, uma sacola com vários bobs de vários tamanhos. Aí, como eu falei, tinha perucas, tinha muita coisa, tinha acessórios, tinha algumas produções, assim, mas umas produções horrorosas. Tinha uma produção que era de empregada, aquelas empregadas sexy. Parecia figurino de novela das 8, aquelas empregadas, que vinha com aqueles vestidos pretos e com aquele avental branco pela frente, parecia isso. E ele achava aquilo maravilhoso, eu só ficava observando assim, não falava nada, né? E aí, ele começou a me contar uma história de uma vez que ele foi pra África. A avó dele ligou pra ele muito preocupada, perguntou como ele tava. Aí falou bem assim pra ele, ai meu filho, toma cuidado com os pretos. Só que ele falou essa história, ele falava pra mim de uma forma assim tão, sabe, que você via ali o preconceito e o racismo claríssimo saindo da boca dele. Assim, da forma que ele falava, né, que ele tava transmitindo o que a avó dele falou. Dá pra perceber que ele era igualzinho. E aí eu falei, vixe, só fiquei, sabe? Só fiquei observando, só fiquei ouvindo, tava bebendo um drink, não vou discutir, né? Ele me contratou pra outras coisas e tal. Aí nesse dia eu lembro que eu pedi picanha pra me jantar nessa noite, inclusive. Ele falou que eu podia pedir o que eu quisesse. Aí nesse dia eu passei a noite com ele. E olha que louca, né? Eu dormi na casa de uma pessoa que eu nem conhecia. Mas aí deu tudo bem no final. Fui dormir tarde também, já tô quase de manhã quando eu fui dormir. Então eu acordei, já era acho que 11 horas, meio-dia. Aí tinha um café ali que ele comprou pra tomar. E a gente continuou, né? Ele continuou bebendo, tava se colocando e tal. Aí a gente conversou sobre tudo, 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 tudo. E ele me contou umas histórias bizarríssimas sobre ele também. Racista, transfóbico, xenofóbico, homofóbico, que mais? Misógino. Tudo que vocês acharem assim, que vier de nomes, ele é. Uma pessoa podríssima. Quando foi no outro dia, foi pior ainda. Porque eu não sou uma pessoa de me colocar, né? De ficar cuidando do padê, essas coisas. Eu tava bebendo com ele. Então tem uma hora que a gente bebe de dar sono, a gente fica cansada. Inclusive, quando ele saiu comigo, foi no momento que eu resolvi colocar o meu anúncio no site, né? Depois de muito tempo, depois de muitos anos, eu coloquei meu anúncio no site. E aí ele me pegou nesse momento, só que tanto que em seguida, depois eu até removi o meu anúncio do site, porque ele também foi um cliente que me fez pensar se realmente eu queria, sabe? Tá fazendo isso novamente. Porque é um risco muito grande, sabe? Às vezes que a gente corre com pessoas que a gente não conhece. Ele me fez pensar em alguma coisa também, sabe? Refletir sobre um outro pensamento. E aí o que aconteceu também no outro dia? E aí, como eu já tava um pouco mais estressada, já tava bebendo. Eu tava bebendo, só que não tava fazendo aquele efeito, porque eu já não tava no pique, sabe? Como eu falei, eu já tava um pouco cansada. E teve um momento, isso já quando foi de noite. E ele numas colocações assim muito louca. E ele numa colocação, bebê. Só que aí então a gente tava se dando bem, né? Ele falava umas coisas, só que aí eu já tava mais. Já tava mais ácida, sabe? Eu já tava dando mais respostas assim, mais curta e grossa. Já tava sendo mais ríspida, sem paciência, sabe? Porque ele tava sendo. Ele já tava falando muita besteira, sabe? Eu já não tava. Já não tava. Ai. Eu já não tava suportando, sabe? Eu acho que tinha suportado. Eu acho que eu aguentei foi muito ali. Porque eu passei essa noite. Aí passei um dia. E aí passei uma outra noite ainda.
E foi aí que foi o caos, porque aí eu já tava sem paciência. Aí teve um momento que ele chegou pra mim e perguntou o que que tava acontecendo, porque ele começou a perceber que as minhas respostas estavam sendo muito assim diretas pra ele não tava gostando, porque eu tava questionando ele também. Ele falava umas coisas e eu respondia em cima daquilo. Eu acho que aquilo começou a incomodar ele também, porque ele tava tendo umas falas muito. E eu já tava assim fazendo a louca também. Já que ele tava bebendo fazendo louco, então eu bebi fazendo a louca também. E eu nem tava bêbada. Mas aí me permiti falar besteira, sabe? Qualquer coisa eu colocava a culpa na bebida e era isso. Ele percebeu que eu tava um pouco assim, né? E aí teve um momento que ele falou bem assim, que ele queria. Ele queria se montar. Ele falou que ele queria se montar. É porque até então eu falei pra vocês que ele tinha ligado pra mim justamente pra isso, porque ele queria se montar, ele perguntou se eu maquiava, e bababá, isso, ele queria colocar bob nos cabelos. E aí teve um momento também, chegou as partes do bob, né? Chegou a parte do bob no cabelo. Ele colocou o bob no meu cabelo. Eu tenho fotos, inclusive. Não vou nem postar por aqui, não vou nem mostrar. Porque umas fotos horrorosas. Eu acho que pouquíssimos amigos viram essa foto minha que eu tenho. E ela existe. E aí tinha umas luzes, tinha uma ring light lá. Eu coloquei, liguei a ring light, coloquei uma produção que ele tinha lá. E aí tirei umas fotos, né, com o bob no cabelo que ele fez. E aí, quando foi no outro dia que ele foi inventar de se montar. Só que aí ele já queria se montar. Eu já tava naquele estresse. Ir na casa dele, só pra detalhar mais ainda, como tava tudo na caixa, tinha espada, tinha taco de beisebol, tinha um baú com um monte de consolo, de todas as formas e de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Tinha peruca, tinha o que mais que tinha lá? Tinha várias produções que ele comprava. E todo dia chegava mais. Nesse dia que eu tava lá, tinha chegado mais tacos de beisebol e tinha chegado mais brinquedinhos pra ele, né? Mais consolos. Que ele tinha um monte mesmo, gente. E na hora de se montar, já pulando pra essa parte, ele falou bem assim pra mim: eu quero me montar. Ele, mas você tem que. Mas você tem que. Tem que mandar. Ele falava assim, mas você tem que mandar em mim. Você tem que falar que você quer que me transforme, bababá, bbb. Eu tive que entrar naquela, né? Aí, vai, causei lá também, ele foi. Se arrumou não, ele foi, desceu, eu fiquei na parte de cima do apartamento. Aí ele desceu na parte de baixo, onde fica o banheiro, um quarto e tem uma cozinha também, pelo que eu consigo lembrar. Em cima era uma parte de uma sala e tinha a sacada. Ele começou a tomar banho, né? Começou a tomar banho. Aí ele me chamou. E aí, na hora que ele me chamou, ele já me chamou com uma voz totalmente diferente. Ele já chegou sem barba. E ele tava falando assim de um jeito muito bem afeminado, pra não dizer uma outra palavra, mas tava assim muito, sabe? Muito rasgado, bichona mesmo, bichona. Aí veio com roupão, sem barba, e parece que aquela voz que ele. E essa voz que ele tava falando era aquela voz que ele falava no telefone, que era esse alter ego dele, sei lá, sabe? Essa persona que ele tem e que ele falava. Aí foi na hora que eu reconheci aquela voz. Aí, a partir daquele momento, o que aconteceu? Ele falou que ali não era mais ele. Que ali não era mais ele, que ele já estava incorporado. E aí ele falou bem assim pra mim, o meu menino falou que vocês estavam se desentendendo. Eu queria saber o que aconteceu, que não sei o quê. E eu só observando aquela palhaçada. E que não sei o quê, que bababá. Aí eu falei, e aí, vai querer se montar? Vai querer que eu te maqueie? Aí ele falou bem assim, que isso, eu nem gosto disso. Ele falou bem assim, já sei. Isso é a história dele. Ele adora essas coisas de querer se montar, mas eu não. Eu não sei o quê. Aí ficava bebendo assim, ficava bebendo cerveja, e eu assim, sem paciência, aquele teatro todo. E que não sei o quê, que vocês estavam discutindo. Eu queria saber o que ia acontecer, porque ele é uma pessoa tão boa. Ele é uma pessoa tão boa. Não precisa tratar ele desse jeito. E começou a querer me dar um baile. Essa, segundo ele, uma entidade, né? E ó, meu gatinho, o que vocês acharam? Borrei um pouquinho aqui. E aí que ele começou a causar comigo lá. Aí eu falei, bom, é isso. Então a gente teve uma discussão, teve uma hora que eu já, sabe? Eu não sabia se eu falava com ele na terceira pessoa, se eu falava com ele mesmo, assim, sabe? Eu não sabia mais quem tava ali, que tava um teatro, falava que não era, que não era.
E aí era uma voz assim que tava me irritando também. Tava uma voz que tava me irritando já, que eu já tava estressada, amanhecida. E aí foi na hora que chegou a hora do Pix, né? Na hora do pagamento. Aí ele falou, sabe o que ele falou pra mim? Que. Ai, que absurdo. Olha o que ele falou pra mim, gente. Vê se tem cabimento. Na hora que ele pegou o celular pra desbloquear, ele ficou assim, sabe, passado. Falou assim, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, já sei. Toda vez que eu venho, isso acontece. Não tá querendo ler minha digital, você acredita? É porque não é eu que tô aqui, é outra pessoa, então muda a minha digital também. Não tá conseguindo desbloquear. Ai, olha, gente, pra vocês fazerem um programa, às vezes você tem que estar assim, ó, se fazer de pêssega, respirar fundo, pra você não fazer uma besteira. Aí ela falou que ela tava incorporada, essa maricona tava incorporada, e que a entidade fez ela mudar de impressão digital também, no que não tava desbloqueando o celular dela. Falei, ótimo, não tá desbloqueando? Vai desbloquear já já. E aí eu falei que eu não queria saber, né? Não queria saber, que eu queria meu Pix. E quanto que é? Eu falei, é X. Ai, não tem. Eu falei, tem sim. Tem, que eu sei que tem, que eu sei que tem. Ai, mas é que não tá querendo desbloquear. Olha, você tá vendo. Só que quando ele colocava o celular, o dedo dele da mão assim, ele colocava errado. Ele não colocava direito, entendeu? Fazia, ó, colocado, virado 3 dias, achando que eu tava igual ele também, louca, alucinando. E detalhe, quando eu desci lá embaixo, na parte de baixo do apartamento dele, onde fica o banheiro que ele tava tomando banho, bicho, aquela parte de baixo assim só tava merda, só cheiro de merda. Cheiro de merda, cheiro de chuca feita assim, mas parece que pegaram um balde e jogaram assim na cozinha toda. Na hora que eu entrei no banheiro, eu não sei do que jeito essa maricona fez essa chuca. Que eu acho que foi uma chuca assim 360 graus. Porque tinha merda na pia, tinha merda na parede, tinha merda perto do chuveiro, assim. Parece que ela virou assim, ó, com a bunda dela, igual um ventilador, e foi espalhando merda pelo banheiro todo. Eu tava muito podre, gente. Igual, sabe quando explode uma fossa em algum bairro, assim, na rua? Maricona nojenta, sabe? Ah, insuportável. Eu acho que foi um dos piores clientes que eu já tive na minha vida. Tanto que eu falei e vou repetir. Ele me fez pensar assim, será que eu realmente quero estar ali ainda fazendo isso? Atendendo esse tipo de pessoas, sabe? Que às vezes elas acham que pelo simples fato de ter de ter dinheiro e de ter um sobrenome, ele acha que ele pode fazer tudo, pode falar tudo, e acho que a gente tem que ficar aceitando, sabe? E inclusive quando ele tava falando mal das meninas pra mim, que ele falou mal de todas as meninas pra mim. As meninas de Campinas que saíram com ele falou mal de todas vocês. Eu falei, então quando você sair com outra menina, você vai falar mal de mim igual você tá falando delas pra ele. Ele falou, não, você é diferente. Ele falou isso no primeiro dia que eu era diferente. Até eu barbarizar com ele também. Não que, ai, você é igual a todas causam, mas é porque ele faz você se estressar assim muito rápido, justamente pelas falas que ele tem, pelos pensamentos que ele tem também. E então você tem que ali focar no que você foi fazer, que é o atendimento. Não é pra militar. Não é pra militar. Porque se você deixar a militância invadir a cabeça, já era, acabou. Você começa a se irritar, se estressar, porque é muita fala problemática mesmo, sabe? Eu já não tenho paciência pra isso mais. E vocês acham que termina aí? Uh-uh. Lembra que eu falei que eu tirei fotos? Depois que ele fez o Pix pra mim, ele foi me deixar lá embaixo no apartamento e ele pediu pra me descer na frente. Só que eu fiquei com medo de descer na frente porque era escada, não tinha elevador. E eu fiquei com medo assim de fazer alguma coisa, né? Tipo, sei lá, me empurrar, ou me dar um chute, ou cair pela escada. Passou tudo na minha cabeça nesse momento. Assim que eu desci e eu chamei o Uber, ele mandou uma mensagem pra mim. Eu não sei se eu tenho essas mensagens. Eu vou ver se eu encontro pelo menos uma parte, mas eu acho que eu não tenho. Tá no outro celular que quebrou. Mas aí ele fala que ele ia me processar, que ele ia pedir o estorno do Pix que ele tinha feito pra mim, e que eu não poderia usar as fotos que ele fez. Que ele fala que ele fez as fotos, sabe? E que se eu utilizasse aquelas fotos em algum lugar, ele ia me processar por direito de imagem. Olha que maricona louca. A imagem era minha. Ele vai processar com o quê? E outras das fotos eram ridículas. Sabe? Eu tava na viagem dela ali. Eu não tava tirando aquelas fotos porque eu queria. A colocação do Bob é dela, não era minha. A colocação de tudo ali era dela, não era minha. Então eu tava ali no universo dela. Então ela acha que eu realmente iria pegar uma foto dela e colocar no site ou alguma coisa. Ela falou, Rabessi, aí todas que eu coloco o Bob e coloca no site é milhões. Mandou um áudio de 3 minutos pra mim. E nisso, quem falava era essa pessoa que tava incorporada, né?
Aí falou que, ai, tem uma hora que falou bem assim, eu tava vendo aqui que você comeu picanha, nem eu como picanha, e você pede picanha ainda pra comer. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha jantado picanha na primeira noite que eu tava com ele? Até isso de que a entidade falou. E o que aconteceu também? Aí passou acho que uma semana, passou uma semana, eu recebi uma ligação com o DDD do número do Sul. Ai, bababá, BBB. Não reconheci a voz. Não reconheci a voz porque a voz estava diferente. A voz estava diferente. Só que se eu fosse um pouco mais detalhista, assim, nos pequenos detalhes, eu poderia coletar alguma coisa. Só que nesse dia o que acontece? Eu ia encontrar uma pessoa no centro e aí já tava combinado. E em seguida eu recebi essa ligação do cliente falando que tava no Hotel Ibis, ali no centro, e queria me ver. Aí eu falei, bom, já que eu vou lá no centro, eu vou, né? Já vou fazer as duas coisas. E quando eu cheguei lá no. E eu gastei, acho que foi R$ 40 de Uber nesse dia pra ir no centro. E aí ele falou que tava no Ibis, aí marcamos um valor X, aí peguei o Uber e foi embora. E aí lembra que eu falei que me ligou de um DDD do Sul, né? Do sul do país. Eu falei, deve ser algum cliente que tá viajando aqui por Campinas, né? Só que aí eu cheguei lá no Ibis, aqui em Campinas tem dois. Tem aquele Ibis que fica ali na frente de um pontilhão mesmo. E tem o outro Ibis que fica um pouco mais ali acima, dobrando uma ruazinha assim. É um pouco mais escondido. E aí ele falou que tava no Ibis, falou o número do quarto, bababá. Eu cheguei lá, a mulher falou que não tinha essa numeração. Aí eu falei, ah tá, tudo bem então. Aí eu fui no outro Ibis. Na hora que eu tava no outro Ibis, aí ele me ligou. Aí na hora que eu recebi a ligação foi na hora que a ficha caiu. Porque ele começou a falar com a mesma voz anterior, que era dessa entidade que ele fala que tem. E ele falou bem assim, ai, não quero mais o seu atendimento, com uma voz assim super debochada, daquela, sabe, daquela voz da entidade, sabe? Que eu falei bem gayzona falando, sabe? Bem gayzona falando. E falando, ai, não quero mais o seu atendimento, você pode ir embora. Aí foi na hora que eu percebi que a voz era dele e que ele só tinha mudado de DDD. Olha como que essa maricona é podre. Aí ele falou bem assim, se você não for embora daí agora, vai descer. Aí ele falou bem assim, ainda colocou o nome de uma outra menina no meio, aqui de Campinas também do site. Ele falou bem assim, tá eu e a fulana de tal aqui. E se você não descer, vai. E se você não for embora, vai descer eu e ela e vamos dar uma surra em você. E ele falava assim, tipo travesti, sabe? Ele falava, é uma travesti mafiosíssima. Eu acho que o sonho dessa maricona era ser uma travesti e não deu certo. E aí ela ficou com essa. Tipo, me ameaçando nessa ligação. Me ligou umas 3 vezes assim, eu desligava, me ligou. E aí tem uma hora que eu desliguei o celular e fui embora. Nossa, mas eu fui assim, com muita raiva, sabe? Com muita raiva mesmo. Porque se eu tivesse prestado atenção, eu saberia que era ele que tinha me ligado. E eu não teria passado por esse estresse também. E ele ainda colocou o nome de uma outra terceira pessoa, sabe? Que é uma menina daqui de Campinas também, que acho que muita gente conhece ela, trabalhando no site. Falando que se eu não fosse embora, iam descer pra dar uma surra em mim. E aí tem uma hora que ele falou bem assim, ele falou bem assim, ai, você é preta. Ele falou bem assim, você é preta. Vai embora, eu tenho medo de preta. Ele falava bem assim, eu tenho medo de pretos. Ele vai embora, vai embora. Ele falava bem assim, olha que maricona abusada. Não tô falando que ela é muito racista, ela. Depois, como eu falei pra vocês, que eu vi todas essas coisas que ela faz, todas essas coisas que ela fala, aí eu percebi o porquê daquele vídeo que ela me mostrou onde ela tava toda espancada. É porque ela tem gente que realmente não tem paciência pra ela e o pessoal vai lá e barbariza com ela mesmo. Ela tava toda quebrada no vídeo nesse dia. Toda quebrada no vídeo. E eu acho que foi bem feito mesmo. E aí mandei mensagem pra uma amiga minha também, né, que trabalha no site. E aí eu falei pra ela que tinha acontecido. Ela falou bem assim, eu já saí com esse bafo, com essa maricona, ela é louca, não sei o quê. E eu falei, pois é, aconteceu isso. E assim, várias pessoas, eu digo assim, né, várias meninas aqui de Campinas já saíram com ele. E assim, quem saiu com ele sabe como que ele é, né? Péssimo, péssimo como pessoa. E ele dá um aquezinho bem pra boneca. Só que aí você é obrigada, sabe? Aliás, ó, se você aceitar, você é obrigada a ficar ali com ele, né? Ouvindo as coisas que ele fala, aceitando se quiser também, mas é que eu não tenho mais paciência, sabe? Então por isso que eu preferi, ó, me retirar. Porque senão eu poderia ficar do mais tempo com ele lá também. Sabe, se eu fosse uma travesti que me colocasse, ixi, eu ficaria uma semana com ele lá. Ficaria naquela viagem, naquela colocação, naquela vibe, aceitando tudo, ouvindo e ainda compartilhando a mesma ideia. Mas aí eu não tenho paciência pra isso, mas sabe, gente, ele tava numa viagem muito louca.
E aí, depois de um tempo, ele mandou mensagem pra mim de novo ainda. Só que aí eu bloqueei. E aí, em seguida, eu retirei meu anúncio do site, né? Então já faz muito tempo também que eu não faço o site. Justamente também porque ele me fez pensar, como eu disse, né? Será que valeria a pena sair pra encontrar esse tipo de pessoas por aí, às vezes que a gente nem conhece, no que pode dar, sabe? Porque se fosse uma travesti mais louca também, como eu falei, tinha um monte de objeto na casa dele que poderia machucar. Então, se fosse uma travesti com uma maldade maior, eu poderia, sabe, barbarizar, escandalizar, fazer o que eu quisesse ali, porque tava na casa dele, tava no apartamento, eu poderia causar ali naquele prédio. Só que eu preferi me retirar, né? Peguei o que era meu e eu fui embora e ainda fui ameaçada pela maricona. Olha que abusada. Elas são muito abusadas, essas mariconas. Ai, é isso, gente. Passei uma bruma aqui, ó. Fiz minha sobrancelha. Passei uma bruma fixadora. Bom, eu gostei. Essa maquiagem aqui, ela é bem levezinha. Esse protetor com cor que eu passei da La Roche, né? Ele é maravilhoso. E aí, eu vou fazer um contorno na minha boca só pra finalizar essa make. Contorninho marrom na boca, o glossinho de sempre. Essa foi a maquiagem de hoje. E essa foi a história que eu contei, que eu passei por essa situação, né? Dessa vida aí, que eu já fiz programa. Aconteceu quando eu tava fazendo esse atendimento no site. Às vezes aparecem esses clientes loucos também na rua. Às vezes a gente acha que, vou fazer site porque é mais seguro, né? Vou atender no meu local. Ou eu vou no motel direto, o cliente só liga. Só que aí tem clientes muito aleatórios também que aparecem nesse decorrer, nesse percurso. Às vezes você não sabe quem tá guardando você no motel. Às vezes o cliente já tá lá 3, 4, 5 dias, você não sabe. Às vezes ele usa uma colocação muito forte, muito pesada, e você não tá naquela vibe também. Então são muitos fatores também. Não é pelo simples fato de você estar perdendo no site que você vai, sabe, tá correndo menos perigo. Porque nessa vida o perigo tá em qualquer lugar, né? As pessoas podem se transformar quando elas estão sob efeitos, né, de algum entorpecente. Tudo pode virar uma arma ali nesse momento, sabe? Cada detalhe ali é muito. É por isso que quando você vai nesses lugares, atendimento, você tem que observar tudo. Faz, sabe, uma geral, observa tudo que tem ali, vê se tem alguma coisa que pode colocar você em risco, ou se acontecer alguma coisa ali, como que você pode se defender. Você, sabe, nessa vida você tem que estar assim, ó, sempre atenta, observando tudo. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like pra gente se ver no próximo vídeo. Tchau!